Na Venezuela, o pão desapareceu das prateleiras e a esperança desapareceu das casas. O acesso à comida tornou-se extremamente difícil. A falta de renda e a hiperinflação fizeram com que a maioria da população não consiga comprar alimentos básicos. Estudos apontam que cerca de 90% da população não pode pagar por comida suficiente para suas famílias regularmente. Isso levou a filas longas por alimentos básicos, racionamento informal e pessoas esperando horas, e às vezes dias, para comprar itens essenciais como arroz, óleo ou farinha. Isso não é conto. São estatísticas. Milhões de venezuelanos vivendo sem comida, remédio ou eletricidade. Crianças e adultos perdem peso severamente. Em diversos lares, a desnutrição se espalha. Organizações humanitárias estimam que milhares de crianças estão em risco de morrer de fome ou com sérios problemas de crescimento e saúde pela falta de nutrição adequada. O colapso da saúde e falta de remédios. Hospitais e clínicas não têm medicamentos essenciais, como antibióticos, insulina ou remédios para doenças comuns. Mais de 85% dos remédios estão indisponíveis no país. E o resultado é que doenças que eram controladas reaparecem, como malária e difteria, inclusive em áreas onde haviam sido praticamente erradicadas. Nos hospitais, operam sem equipamentos básicos, com falta de água e eletricidade, e mães relatam dar à luz em corredores ou em casas por falta de estrutura. Muitos médicos e profissionais de saúde deixaram o país, reduzindo ainda mais a capacidade de atendimento. A energia, água e serviços básicos deteriorados. A infraestrutura elétrica sofreu repetidos colapsos, com apagões frequentes e prolongados que paralisam hospitais, abastecimento de água e frigoríficos de alimentos. Isso significa que mesmo quando alimentos são produzidos ou chegam ao país, não há energia para conservá-los. Serviços de água potável, saneamento e transporte público estão em símbolos de colapso, piorando as condições de vida. O colapso econômico e salários sem valor real. A Venezuela vive uma hiperinflação histórica. Em anos recentes, a inflação chegou a níveis astronômicos, que diluíram o poder de compra da população a quase zero. O salário mínimo não paga nem o suficiente para comprar um cesto básico de alimentos. Muitas pessoas ganham menos do que o custo de 2 ou 3 itens essenciais por mês. A economia encolheu drasticamente, com produção interna caindo, empresas fechando e empregos formais desaparecendo. A migração forçada e eixo do humano. A crise se transformou em uma das maiores migrações forçadas da história recente. Da América Latina, mais de 7,7 milhões de venezuelanos deixaram o país buscando comida, segurança e condições dignas de vida. Esta migração inclui famílias inteiras, crianças desacompanhadas, idosos e jovens, muitos dos quais viajaram a pé por longas distâncias para países como Colômbia, Peru, Brasil e outros. A saída em massa não é por escolha, é estratégia de sobrevivência diante da falta de oportunidades, segurança e serviços básicos. O impacto sobre crianças e famílias. As crianças enfrentam desnutrição aguda, falta de acesso à educação em tempo integral devido à escassez de recursos e professores, e exposição a riscos, como exploração e violência. Muitas famílias se quebraram pelo caminho da migração ou pela impossibilidade de suportar as condições extremas. A saúde infantil está em declínio, com doenças que poderiam ser evitadas retornando em níveis alarmantes. Há violência, repressão e direitos humanos, além da crise econômica e humanitária. Há relatos de repressão estatal, prisões arbitrárias e violação de direitos civis, o que agrava ainda mais a insegurança cotidiana. Protestos por comida ou condições de vida frequentemente foram recebidos com violência e prisões, aumentando o medo entre a população. O que está acontecendo na Venezuela não é apenas uma crise econômica ou política, é uma crise humanitária profunda, com pessoas passando fome ou quase sem acesso à comida. Doenças sem tratamento por falta de remédios, hospitais e serviços básicos colapsados, eletricidade e água escassas, salários que não pagam necessidades mínimas, milhões de pessoas forçadas a fugir em busca de sobrevivência, crianças e famílias pagando o preço mais alto. Essa crise transformou o dia a dia em um cenário que muitos descreveriam como próximo às zonas de guerra social, sem combate direto, mas com destruição das condições de vida humanas. E enquanto o mundo segue em frente, a Venezuela permanece parada no tempo. Não por escolha, mas por abandono. Em casas sem luz, mães contam os grãos de arroz antes de cozinhar. Pais saem todos os dias,
sem saber se voltarão com pão ou com as mãos vazias. Crianças aprendem cedo demais que fome dói, que remédio é luxo, que sonhar custa caro. O salário não compra comida. A comida não mata a fome. A esperança não sobrevive à fila. Milhões foram embora, não porque queriam partir, mas porque ficar significava desaparecer aos poucos. E os que ficaram ainda esperam a luz voltar, esperam o prato encher, esperam o amanhã chegar. Porque na Venezuela, hoje, sobreviver é um ato de resistência e virou um privilégio que poucos ainda conseguem lembrar como era.